Olá, tudo bem? Aqui é o Mateus Filósofo. É, e eu queria falar sobre um conceito, né, que é artes marciais, né, e aproveitar para fazer uma reflexão, né, sobre o que é lutar bem, né? Já pegando a deixa do vídeo de ontem, né, que eu analiso a luta do Bruno Jordão contra o lutador Tyson Tigre, né? E uma parte, um momento no vídeo eu falo, porra, vocês, os críticos, né, pô, eles criticam o ato desonroso, né? E tipo assim, essa parada, né, de porra, dizer que o cara, pô, ensina a luta e tudo, mas aí na hora do ringue não é tão bom, isso não tem que ser ruim, né? Eu queria pegar o termo lutar bem e destrinchar o que é lutar bem, né, ao meu ver, né, mediante as coisas que eu estudo, certo? Primeiro, primeiro, vamos falar sobre o que é arte marcial, tá? O termo marcial, ele vem de Marte. Marte é o deus da guerra, né? Na versão romana, se eu não estou enganado. É romana, né? Na versão romana, né? E aí, a arte marcial, né? Ela significa, de certa forma, a gente pode dizer assim, né? A arte da guerra, né? E a gente sabe que na guerra, né, acontecem atrocidades, acontecem várias coisas, né? Envolve todo um ambiente complexo, né? É tipo assim, como é que vai educar os soldados para agir em guerra, né? Se o exército é maior, o que fazer, né? Se o exército é menor, como agir? Se um lugar tem mais espaço que o outro, como se movimentar nesse lugar, né? Se você está numa floresta, você vai andar da mesma maneira que se você tivesse num ambiente em que não fosse cheio de obstáculos, cheio de árvores, cheio de coisas, né? Isso é um ponto interessante a se refletir, né, sobre o que é a guerra, tá? Então, assim, a gente sabe que a guerra é não só um acontecimento, né, mas é um cenário complexo. É um contexto complexo, né? E temos inclusive o livro A Arte da Guerra, né? Feito por um cara, eu não sei falar o nome dele muito bem. E ele fala várias estratégias, né? Se você estiver num terreno alto, acho que era não olhe para trás, não olhe para baixo, ou alguma parada dessa, não olhe para trás para ver se você está sendo seguido. Não tenho certeza sobre isso. Mas, por exemplo, você pode estar encarando isso, você pode encarar isso como, por exemplo, uma estratégia, né? Que se você está num terreno alto, simplesmente segue para ele, né? De repente o exército inimigo vai pensar que que o teu exército na verdade é só pessoas normais andando, por exemplo, dependendo de como você tiver de como você tiver vestido, de como você tiver arrumado, né? Se você tiver, por exemplo, num terreno em que só tenha uma passagem de ida, de entrada e de saída, e seja um corredor estreito, você tem que andar mais rapidamente, né? Porque se o exército, se o exército inimigo te pegar de costas, você tá fudido, né? Então, assim, a guerra é um ambiente complexo, né? E a arte, por sua vez, a arte é uma multiplicidade da expressão humana.
né? A arte é uma maneira que o ser humano encontrou de se expressar, né? A arte é uma expressão que pode ser feita de forma variada, né? A arte também é uma maneira de compreensão, né? Da pessoa compreender alguma coisa. Geralmente pode ser, quem sabe, uma compreensão inconsciente, né? Porra, vamos lá, vamos supor, tá? Poxa, você tá andando na rua, aí, sei lá, alguma coisa, aí você vê, sei lá, uma criança brincando com o pai, por exemplo. Aí você fica com um sentimento que você não sabe explicar muito bem, né? Aí você vai e faz um desenho, você começa a pintar, começa a desenhar, vai desenhando as coisas, não sei o que, não sei o que. E aí você, de alguma maneira, te bate um insight, uma ideia. Aí você pensa, porra, eu tô me sentindo assim por causa disso, 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 disso. Também é uma maneira de compreensão, né? E a arte também, ela pode ser vista também como uma sistematização, né? Por exemplo, uma pintura, vamos supor, uma pintura expressionista vai ter ali uma maneira de fazer o desenho, a pintura e tudo que remeta ao estilo expressionista. Né? Uma pintura impressionista vai seguir ali uma sistematização impressionista. Né? Uma pintura realista, né? Vocês entenderam. Né? Então, assim, a arte é isso tudo, né? Podemos até dizer que é isso tudo e mais um pouco. Porque tem coisas da singularidade das pessoas que a gente não entende. E nem da nossa própria. Né? E também há quem diga que a arte é capaz de negar a si mesma. Né? Porque, eu vou te dar um exemplo, né? Vamos supor, assim, se você vai pintar, se você vai desenhar, se você vai fazer alguma coisa desse tipo, né? Você não pode estar, assim, o tempo inteiro focado em seguir uma métrica, né? Senão vai ser difícil de você expor aquilo que você sente, vai ser difícil de você expor sua originalidade, você expor, né, a sua autenticidade, vai ser difícil, né? Então, assim, segue-se ali alguma métrica, né? A arte é isso, mas não é isso necessariamente, dependendo da maneira que você vai utilizar a arte, né? E assim, vamos lá, um professor que ensina um aluno, ele não está fazendo alguma arte, de certa forma, que ele entende os mecanismos, ele tem uma compreensão, né, de como as coisas funcionam, né? Muitas vezes ele vai elaborar a melhor maneira de ensino, um método de ensino, né? E o aluno vai aprender. Então o professor está fazendo a arte de ensinar, né? Mas o aluno que aprende, não é o professor que ensina. Então a arte pode negar isso mesmo. O médico, mesma coisa. O médico tem um estudo, os mecanismos, ele vai usar, né, do conhecimento, né, da tecnologia, né, vai utilizar do raciocínio lógico, né, tudo isso para poder curar, né, o paciente. Faz muito bem, muitas vezes, mas não é o médico que cura o paciente. É o organismo do paciente que vai funcionando de tal maneira a, através dos métodos do médico, curar o paciente. Então não é o médico que cura, é a natureza, digamos assim, né? Então, assim, vamos supor, nessa análise, a gente pode pegar assim, o que é a arte da guerra? A arte da guerra é você simplesmente guerrear? Ou é você ser capaz de ter uma análise do exército inimigo, analisar as condições, analisar as possíveis estratégias
exercitar repetidamente, né, num treinamento, a realização dessas estratégias, né? Disciplinar o seu exército, né? Não vai dar nem muita recompensa, nem pouca, nem recompensa em carência, né? Vai dar lições de moral, sim, mas também vai elogiar, né? Vai passar muitos treinos, vai ensinar disciplina no treinamento e vai cobrar, mas também vai entender que tem os momentos de descanso, né? Porque o exército tem que estar preparado, tem que estar forte, tem que estar com energia para encarar o exército inimigo. Fora outras coisas também, né? Às vezes o exército, uma parte do exército não tem que saber de algo. É uma informação que é necessária que não seja tida. E outras vezes tem que saber de uma informação crucial que não pode deixar de ser contada. Né? Então o que seria a arte da guerra? É só guerrear? Não. Envolve uma série de coisas. Né? Aí a gente pode pegar para o contexto da luta. Né? A luta, ela compõe a arte marcial. A luta não é a arte marcial. A luta compõe a arte marcial. Né? Você pode até estar com uma arma, né? Mas se por alguma razão você for desarmado, como é que você vai fazer? Entendeu? Tipo assim, vou pegar um exemplo melhor, tá? Você pode até ter a sua arma, você pode até ter a sua espada, você pode ter, sei lá, o seu arco e flecha, o que quer que queira, que quer que seja necessário. Mas é sempre que você vai estar armado? Ou vai ter algum momento que você não vai estar com a sua arma? E se isso acontecer e aparecer um inimigo à sua frente, o que você vai fazer? Vai correr para pegar a sua arma? Ou vai lutar contra o inimigo corpo a corpo? Se assim tiver condicionado. Se assim der para ser. Se você não tiver tempo para pegar a tua arma, tu vai fazer o quê? Vai morrer? Então a luta, as lutas vêm para compor a arte marcial, né? A gente tem o Silat, por exemplo, que é uma luta acho que da Indonésia, se não estou enganado, né? A gente tem, o Silat é uma luta filipina, se eu não estou enganado, é o Silat Kali, acho que é isso, né? É o Kali Silat ou Esgrima, né? Uma luta filipina, né? A gente tem o boxe, que surgiu lá na Grécia, né? No Pancrácio, depois em Roma se tornou o pugilismo, né? A gente tem uma série de lutas, né? O karatê que veio do Todê, né? Mas aí a pergunta que fica é, tudo bem, então se a luta compõe uma arte marcial, seria a luta uma arte? Pode ser? Pode ser. Se a luta pode ser uma arte, então qual é então o que é então a arte de lutar? É a capacidade de você analisar, né, qual é o seu contexto, quais são as estratégias que podem ser tomadas, quais são os cuidados que devem ser tidos, né? Como o seu oponente funciona, né? O que significa, de repente, uma posição em outra de luta. Vou te dar um exemplo. Na luta de ontem, por exemplo, que foi o vídeo, né, do Bruno Jordão contra o Tigre. O Tyson, ele tava com uma mão aqui, ó. Acho que era uma mão aqui e a outra acho que tava aqui, né? E ele tava meio que de lado. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Vamos lá. Tava com uma mão aqui, outra de lado, né? E acho que outra base, acho que tava assim. Se eu me lembro bem, tava aqui. Qual é a questão aqui? Né? Qual é a questão aqui? Ele muitas vezes ele utilizava a perna da frente recuada.
Ele não usava o corpo muito para frente, como é a base do boxe mexicano, né? Que o seu corpo fica mais voltado para frente. Você fica aqui, né? Não era isso que ele estava utilizando, né? Ele estava utilizando uma base em que a perna ficava mais recuada. Você vê que o meu tronco está mais para trás. Essa mão aqui estava aqui, né? Protegendo, assim, sei lá, aqui, né? E essa mão aqui estava aqui. Você vê que por isso estar sendo utilizado, o rosto dele está mais afastado, é mais difícil de ser acertado nesse sentido. E também, qual é outro ponto? Esse lado aqui, que esse braço está erguido, é mais difícil de acertar. Então, ele só precisava se preocupar, basicamente, com um lado, né? E como ele tinha uma estrutura corporal muito grande, muito maior do que a minha, estrondosamente maior do que a minha, as áreas que ele poderia usar para se defender eram muito maiores. Por exemplo, o ombro era maior. Então imagina um ombro desse tamanho aqui. Difícil de acertar. Mais área para proteger, né? Então assim, ele estava usando essa postura, né? Então, tipo assim, quais são os pontos que dava para acertar ali? Costela, esse lado do rosto, né? E esse lado é a parte frontal. A única forma eficiente de acertar este lado seria num contragolpe. Se fizesse ele tirar a mão daqui para utilizar um contragolpe. Mas dificilmente ele faria isso. Acho que ele usaria mais a mão da frente. Mas se ele fizesse, seria o momento certo de acertar uma pancada aqui. Entendeu? E saber que provavelmente, se ele fizesse isso, talvez ele já estivesse esperando, né? Então poderia ser, por exemplo, usado uma finta de uma pancada aqui e acertar uma pancada do outro lado, né? Mas são só estratégias. Mas o que eu fiz aqui? Uma pequena análise de como funciona o estilo de luta do Tyson. Isso pode ser encarado como uma arte da luta, né? E assim, o que seria também arte da luta, por exemplo? Entender quais são os pontos positivos de utilizar a base mais do boxe mexicano, né? Outra coisa que pode ser levada como arte da luta. Porra, eu vou lutar contra um cara que é bicampeão, né? Esse cara tem muita experiência. Então, a arte da luta poderia ser utilizada da seguinte forma. Se eu vou lutar contra um cara bicampeão, todo cuidado é pouco, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma base aqui embaixo, assim, né? Mais ou menos aqui assim, e às vezes até com o corpo, com o rosto mais para cima um pouco. Aqui, que é que o Bruno utilizou, principalmente, né? Ou vou utilizar uma base mais para cima, entendeu? Talvez até mantendo a distância aqui, mas ó, aqui, protegendo sempre meu queixo. Toda defesa é pouca. Só que ao mesmo tempo, se eu utilizo isso o tempo todo, essa parte daqui vai ser muito forçada, né? Então, de repente, ter uma distância maior para ter um momento de relaxamento um pouco maior e também para bolar uma estratégia, pode ser legal. Se eu for mais alto, melhor ainda, né? Quando você luta, usando uma arte da luta, você está lutando? Ou você está, na verdade, se antecipando à luta? Ou você já se antecipou à luta e por isso consegue evitar situações críticas na luta, né? A arte da luta pode significar que você vai o quê? Se antecipar ao seu oponente. E quando acontecer qualquer situação, você já sabe como contornar.
né? Então aqui vem a resposta, né? O que é lutar bem? O que é lutar bem? É você ficar gingando que nem um louco? Pode ser, mas não necessariamente. É você bater incessantemente? Pode ser, mas não necessariamente. É você se movimentar muito para o lado, para o outro? Pode ser, mas não necessariamente. É você priorizar muito a sua esquiva para dar um contra-ataque? Pode ser, mas não necessariamente. Então, o que é lutar bem? É você utilizar a sua base, a sua luta, da melhor forma possível diante do seu oponente. Um cara que não para de bater, ele pode ganhar de muita gente, se ele tem golpes muito rápidos. Mas se ele encara um cara que é muito evasivo e é muito bom de footworking, de ir pro lado, acertar essas coisas, ele pode se dar mal. E ele não vai lutar bem. Mas contra um cara que não tem essa habilidade, ele vai lutar bem. Um cara que é muito defensivo, né? Um cara que é muito defensivo e tenta lutar marcando pontos, né? Contra um cara que de repente se preocupa muito em não tomar o golpe, em dar ataques, né, de maneira simplesmente rápida, de forma a não tomar outro golpe, ele pode ser que lute bem. Mas se for um cara que não para de atacar, de repente porque não tem medo de tomar a porrada, pode ser que o cara defensivo não lute bem. Entende qual é o ponto? Então, o que é lutar bem? É você saber usar o seu estilo de luta ao seu favor. Isso é lutar bem, dentro da arte de lutar, né? Então, aqui, aproveitando para dizer, então, respondendo essa pergunta sobre o que é lutar bem, né? Agora eu vou complementar, vou pegar e complementar o vídeo de ontem. O Bruno, ele usou uma técnica de ficar girando em torno do oponente. Legal, interessante. Por quê? Porque ele explorava novos ângulos de acertar ele e também se movia de forma a evitar os possíveis ataques do oponente dele. Bacana? Só que, qual foi a falha dele? Inclusive, eu não sei se eu não teria essa falha, tá? Qual que foi a falha dele? Ele se movimentou de maneira que o oponente dele se adaptou ao estilo de luta dele. Ele girou na mesma direção muitas vezes, e por isso o oponente se adaptou. Ele entendeu o funcionamento de luta do Bruno. E no momento que o Bruno não esperava, ele acertou um cruzado em que ele só alterou a angulação dele em relação à angulação do Bruno. Entendeu? Chamando a atenção do Bruno para o rosto. E para o rosto dele, do Tyson. E ele acertou um cruzado. Né? Então, assim, o giro foi bom? Foi. Ele soube manter bem a distância em grande parte do tempo? Soube. Né? Ele utilizou bem a alternância de base do boxe mexicano para o de boxe inglês? Utilizou. Mas ele foi descuidado em relação à altura das mãos? Foi. Ele se movimentou de uma maneira que o oponente se adaptou ao estilo de luta dele. Isso foi ruim para ele? Sim. Então ele lutou bem? Cara, eu diria que, visto todo o contexto, mediano. Mediano. Se ele tivesse, de repente, exercitado mais, treinado mais, elaborado mais, entendido mais o funcionamento de luta do oponente dele, né? Quais seriam as estratégias melhores a ser utilizadas? Se ele tivesse feito mais a repetição, se ele tivesse prestado atenção mais ainda nos pequenos detalhes, né? E se ele tivesse entendido, né, o que o Tyson estava tentando fazer e já se antecipado a isso, aí ele teria lutado bem.
para o contexto de luta contra o Tyson. Se fosse para o contexto de luta contra outro lutador, talvez não. Talvez fosse a estratégia perfeita, talvez fosse a luta perfeita que ele utilizou. Né? Então, pontos críticos, mão baixa contra um bicampeão e se movimentar de maneira que o oponente se adaptou à luta dele. Lutou bem? Não, mas foi mediano. Lutaria bem se ele tivesse elaborado mais, exercitado mais e conseguido usar a luta dele ao favor dele, né? E não deixado que o Tyson utilizasse ao próprio favor. Né? Então, lutar bem não é algo definitivo. As artes marciais têm muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar. A arte é uma coisa profunda, simples e complexa, né? E a arte de lutar é uma boa maneira de se preparar e de executar o próprio estilo de luta da melhor maneira possível. Valeu, gente!